Oi, turma de Escorpião. Sejam bem-vindos ao Júpiter Tarô. Eu sou a Raquel Barros. Lembra que ascendente e descendente também tá valendo. Queridos, bora conferir aqui na nossa esteira plena, nossa esteira completa, o que temos para a turma de Escorpião. Vamos ver o que vem de sustentação para essa nossa mesa. Qual é a energia autenticidade? Adoro. Super a cara da turma de Escorpião, né? Bora lá, meus amados, a fada da autenticidade. Enquanto eu embaralho aqui, vamos embaralhar para a gente ir abrindo a nossa mesa completa, a nossa mesa plena. Já vem se conectando com a gente, vem trazendo para a mesa teus assuntos, tuas questões cotidianas, aquilo que você está esperando, um aconselhamento, um direcionamento. Bora lá, às vezes até um alerta, né? Vamos lá, meus queridos? Vamos ver o que a gente tem aqui na nossa linha de presente, nossa linha de energia, nossa linha de futuro próximo. Olha só, tá cansada a turma de Escorpião? Tá cansada, né? Aqui você tem alguns convites aqui falando de autoestima, tá certo, queridos? E também de algumas pequenas revisões, mas vocês seguem no caminho certo, não tem nada saindo fora de um contexto aí. Vamos lá, meus amados, o que mais que nós temos aqui? Olha só que lindeza, grandes encerramentos, certo? Vocês têm lidado bem com eles, e agora é como seguir. Como seguir, a gente já vai olhar já já. Perfeito, grandes restaurações, né, amados? Vocês estão vivendo por aí. E grandes reestruturações também. Reestruturações ou estruturações, né? Olha aqui, as estruturações e as reestruturações. Vocês aprenderam muito, ui, me arrepiei. Aprenderam muito sobre algumas dinâmicas aí, e isso transformou vocês de maneira muito positiva, certo? Vamos ver o que a gente tem no corte ancestral, associado aqui ao nosso corte de mentores, anjos da guarda e guardiões da turma que nos acompanha por aqui. Vamos lá, meus queridos. Antes de mais nada, acho importante lembrar vocês que tudo que é informação espiritual, ela não obedece às nossas noções de tempo e de lugar. Então, em qualquer momento que esse vídeo chega para você, ele está valendo, por isso que é chamado de vídeo atemporal. Esta é uma leitura coletiva. Então, eu te convido a nos acompanhar com bastante autorresponsabilidade, tá certo? Toda a informação que você precisa sobre a leitura está aqui na descrição do vídeo. E também lá tem as informações sobre os nossos serviços particulares, tá certo, queridos? Então, tragam para vocês informações de maneira madura e útil, mas lembrem-se que é uma leitura coletiva. Bora lá. Tua linha de presente, ela nos fala do seguinte: você passou por um período, aqui é um período que se encerrou já faz algum tempo, você sente uma energia diferente, isso faz parte, inclusive, do movimento planetário, né? Nós todos estamos nos sentidos ou bastante revigorados ou menos tensos, menos cansados, menos exaustos do que já estivemos em 2024 e até ali, abril de 2025, certo, amados? Aqui nos fala de uma energia que se foi, porque a turma de Escorpião encerrou alguns processos. Mesmo que fora de você isso ainda pareça existir, dentro de você, você assumiu uma outra postura diante dessa situação. Aqui está posto. Aqui nos fala, tem a cigana brindando, honrando, celebrando esse momento de grande maturidade da turma de Escorpião. Aqui, esse é o deck, queridos, que é consagrado aos teus mentores, a tua turma espiritual. Então, a gente consagrou para que eles falem diretamente com as pessoas que estão aqui com a gente. O que você tem de orientação aqui é a seguinte: só Deus sabe e só você sabe o que te custou chegar num ponto de razoável equilíbrio. Porque aqui a gente nunca vem pregar esse equilíbrio de internet porque ele não existe, tá? De rede social porque ele não existe. É por isso que a gente está encarnado aqui, é por isso que a gente vai lapidando nossas histórias, porque a cada momento nós temos novos desafios. E aí, dentro de um trânsito de equilíbrio interno, a gente vai construindo esses equilíbrios fora de nós. Então, aqui fala que você chegou nesse lugar. E por chegar nesse lugar e durante este trajeto, essa jornada, você construiu um direito à abundância. E a abundância, vamos trazer aqui para a mesa, a abundância do que significa abundância na espiritualidade. Abundância é para além de. Então, é para além da minha tranquilidade, para além da minha expectativa, para além de. Abundância é a lindeza de Deus manifesta na nossa vida. Então, se há um relacionamento, é um relacionamento para além de
do que eu conheço de relacionamento. Então, eu desejo uma estabilidade, uma tranquilidade financeira para além de abundância, é para além daquilo, do olhar limitado, imaturo que a gente tem sobre as coisas. A cabra vem simbolizar isso, porque desde que o mundo é mundo, ela serviu desde pele para nos agasalhar, de alimento, de ossos e patas, né? Chifres de ferramenta para produzir botão, artefato de adorno, ferramentas. Então, assim, nós estamos falando de um animal que, em si, ele serve como um todo, porque a gente foi descobrindo como utilizar isso. E é dessa abundância que está se falando aqui. Nós estamos tratando também tua linha de disposição energética para o seu momento, amados. A gente tem aqui o 6 de espadas. E o 6 de espadas, ele nos fala de quê? Ele nos fala que, você está vendo, o barco é a vida e as espadas cravadas. Essas mesmas espadas aqui são as espadas aqui. Bora lá, amados? Sim, você tem algum ressentimento dentro de você. Sim, você foi tão ferida, tão ferido, que você não sabe exatamente para onde ir agora. Por exemplo, Raquel, eu trabalhei por 16 anos naquela empresa e eu fui demitido de uma maneira tão indigna, tão desrespeitosa. Então, aqui nos fala que você segue adiante, mas essa bagulheira está dentro de você ainda. Tá vendo a mente confusa? E olha o sol. A mente enevoada é feito um céu encoberto. Eu olho e não consigo ver o sol. Eu não consigo ver o azul lindo, porque as nuvens estão encobrindo. E o sol é aquele que rasga a nuvem para trazer luz para o dia. Olha o templo da harmonia. Aqui você tem um aconselhamento energético prático da espiritualidade. O segredo. E o segredo, quando ela vem nessa trinca com o templo de harmonia e o sol, eu estou falando claramente para você do que está me sendo transmitido aqui. Você não faz ideia do que vem para a tua história de vida ainda. Em todos os sentidos. Para você viver e para os outros ver. Porque a gente gosta também, não vamos mentir, né? A gente gosta. Eu particularmente, não faço para os outros ver. Mas eu gosto que os outros vejam. Entendeu? Tipo, tá, tá. Então aqui tem essa energia. Silencia. Diz para Deus como você está ferido, como você está ferida, como está sendo difícil para você, com quantas sutilezas emocionais, psíquicas você está tendo que lidar, como você está se sentindo sobrecarregado e peça alívio. Porque o alívio virá. Primeiro você sente que parece que tirou algo de cima de você, sua mente se aquieta porque eles trabalham em nos devolver energia, eles nos purificam, né? Os nossos vários corpos materiais e sutis, e aí eles nos devolvem para o nosso lugar de paz. E esse é um lugar de poder, não se engane, tá bom? E aqui nos diz que tua parte está feita e o segredo é silencia, silencia. Então, se você tem reclamado, é hora de fechar o biquinho. Se você tem fofocado, é hora de parar. Se você está engatado, nesse exemplo que a gente deu com amigos que ainda estão na empresa falando mal, é hora de silenciar. Se afasta dessa energia, porque a tua energia é linda e valiosa, e muito sutil e delicada. Eu sempre digo, e vou trazer para vocês, que é uma das primeiras coisas que a gente fala com o pessoal que está com a gente nas jornadas espirituais, em algumas mentorias, mesmo nas leituras de tarô. Pensa que processos que você está vivendo são extremamente complexos. E coisas que você está imaginando, desenhando, construindo, projetando, são extremamente delicadas. É como se fossem bebês dentro de uma bolsa. Cada vez que você fala, você cria uma fissura nisso. Então, se é um momento difícil e você verbaliza e verbaliza, essa fissura entra mais das bagulheiras que a gente está vivendo. Vai acontecer o quê? Piorar, acabar de nos afundar. Se é algo que eu estou gerando, eu guardo silêncio, porque é uma fissura, é uma fratura naquilo que protege o que eu estou fazendo. E nisso entra a interferência de outras pessoas, entra a dificuldade, entra a não fluidez, entra a não solução. Então, é com a mente muito silenciosa que a gente guarda e cuida das nossas coisas. Tua energia de presente nos fala do seguinte: quando você olha para essas questões aqui, amados, é muito mais o silenciar para aprender com isso, que foi spoiler que já nos trouxeram, porque tuas dores são muito mais de uma autoestima que a gente precisa recalibrar, reorganizar, continuar seguindo adiante, do que necessariamente o que o outro me fez. A questão, o que o outro fez, fica com ele, mas a questão é, aquilo que o outro me fez está me afetando, me esculhambando, me derrubando, me enfraquecendo, me confundindo, de que maneira? Então aqui você tem a torre, fala do quê? Transitando por isso, dando permissão para a espiritualidade e te purificando e te curando e aceitando as verdades que a gente vai intuindo, porque a escorpião entende muito de intuição, é, é, é,
a turma de Escorpião, ela transita entre reinos, né? Ela vai lá nas profundezas e ela vem para a superfície. É uma lindeza. Então, aqui, amados, nos fala, a torre restaurada é a capacidade de ir na profundidade dela, me erguer para o mais elevado, para construir um forte lá em cima da onde eu consigo observar. Essa é a simbologia arquetípica da torre. Então, aqui nos fala disso, ao mesmo tempo que o jardim e novos caminhos, eles nos dizem o seguinte: lembra, o jardim é a concretude dos elementos, né? Então, se eu souber, se eu der espaço para ser curado, se eu aceito a cura com as verdades que ela me traz, isso vai me empoderar e muito. E na abertura de novos caminhos, eu tenho a torre aqui, eu tenho o castelo com a mais alta das torres aqui. Só quer dizer assim, abraça os teus silêncios, tá? Lide com a dor que chega, não recusando ou rechaçando, porque a gente sabe que vocês têm condição de lidar com essas questões. E a lua, ela tá linda posta no céu e ela vem nos dar um significado de há muito a ser revelado ainda. Olha essa energia aqui. Há muito a ser revelado ainda. Há muitas coisas lindas a serem vivenciadas. Vamos ver no segundo deck o que, que a gente tem aqui na segunda esteira, meus amados. O que, que nós temos aqui para a turma de Escorpião no oráculo da nossa guardiã maravilhosa? Bora lá? Amada, o que, que a gente tem para a turma aqui de aconselhamento prático? Olha lá, que coisa maravilhosa. Adoro, adoro, adoro. Me dá um corte aqui. Fechou. Olhar positivo. Como é que você está com isso, queridos? Vamos falar para duas situações aqui. Se você é a pessoa que já se apaziguou e sabe que a vida tem seus desafios, tá vindo muito, guardião, uma expressão que eu aprendi com o guardião há muitos anos atrás, amados, lembrem-se, o burego-dego que você está vivendo, ele não é você, ele tá na sua vida, mas ele não é você, ele não resume você, ele tá na sua vida. E se ele tá na sua vida, sua alma foi buscar algum aprendizado lá. Então, respira fundo. Se você está sendo capaz de respirar fundo, metabolizar, mesmo que sem muito conhecimento, eu estou assistindo no YouTube coisa que preste, eu estou ouvindo coisa de gente que tem mais experiência que eu, que conhece algumas histórias, que tem serenidade para atravessar certas coisas, você tem um olhar positivo, você está se dando permissão para transitar por isso da maneira. Não existe jeito indolor, né? Porque nós não estamos nesse planeta para viver experiências indolores, não tô. Mas vamos supor que a gente pode decidir a intensidade, tá? Do burego-dego. Aqui diz que você está sabendo lidar com isso. Você que não está sabendo, fica a dica aqui do que a gente vai abrir nessa segunda esteira. Sempre tem um jeito menos encrencado, menos resistente de lidar com isso. Vamos lá. A gente tem aqui a âncora. O que ela está trazendo para a gente? Grande estabilidade pelo caminho. E também falando com você que está na resistência do ranço, do ressentimento, que está ruminando, né? Aí você engole aquilo, aquilo volta. Aí você rumina, rumina, rumina. Tipo, você está num duelo mental espiritual que, meu Deus, nem Deus na causa, né? Então, aqui tem duas situações sendo emanadas aqui. Nós temos a seguinte: você que já está alinhado com isso que nós estamos falando, que já está entendendo os teus processos, seja no trabalho, nas questões afetivas, familiares, sociais, aqui nos diz o seguinte: você vai viver tempos de muita mudança e você vai se perceber muito diferente nas situações. Isso vai te trazer muita alegria. Os ratos aqui, eles vêm mostrando os dentes, porque ele vem falar de roer velhas tramas, de roer velhos tecidos sistêmicos, familiares, de alguns padrões ultrapassados que a gente seguia já não prestam mais para a gente, e os grandes encerramentos. Quero te lembrar que aqui você tem um caixão e tem um caveira, tem um esqueleto dentro. Esqueleto, assim como caveira, vem falar sempre de reestruturação daquilo que põe de pé, daquilo que dá força. O que adiantaria nosso corpo ter músculo e não ter os ossos? Ele precisa do conjunto. Então, a estruturação é a força. Aqui é como se, ai que lindo, como se você estivesse sendo forjado num fogo novo, né? O fogo que vem dos céus espirituais, dos reinos, é forjado de uma outra maneira. E aqui nos fala de tudo isso te purificou de alguma maneira, mesmo que ainda esteja sangrando, te purificou de alguma maneira. E é com tanta lindeza que você transitou com isso, por essa jornada, você fez essa travessia de deserto, que há muito a ser vivenciado aqui. Porque aqui você tem a estrela com o cachorro, nos fala de expansão, nos fala de vida linda, nos fala de novos caminhos. A estrela brilha, e ela brilha, e tanto ela surge como ela se encerra numa grande explosão. Explosão e expansão. Então tá falando de histórias novas que você vai viver,
que vão ser muito significativas para você e com muita saúde, com muita inteireza, de um jeito purificado. E aí, aqui é muito bonito de ver essa energia aqui, viu, minha gente? Porque fala de uma turma de escorpião. Deixa aqui seus comentários para a gente saber como que isso fluiu para você, porque aqui fala de a imensa maioria aqui da turma de escorpião muito consciente. Então, tá aprendendo a sentir diferente, reagir diferente, falar diferente, se posicionar diferente. E o cachorro, ele vem trazer duas coisas. A ferocidade que a gente sempre fala, da gente, o rato que roeu as tramas, a gente entende. A partir daqui não passe, por favor, né? Não, é área perigosa, não, a partir daqui não passe. Como também vem, deixa eu só beber uma aguinha. Como também vem uma informação de você se conectando a novos lugares, e lugares muito interessantes para você, lugares internos e lugares externos. Vamos ver o que a gente tem de aconselhamento prático da runa mágica, queridos. Bora lá, para a turma de escorpião, o que nós temos de aconselhamento? Olha lá, o movimento, adoro. Aqui é a energia de Yansan todinha. Ó, o vento e as águas. Amados, vento e água. Vento pode ser brisa, como pode ser furacão, tornado. Água pode ser marola, marisia, como também pode ser tsunami. Aqui nos fala do seguinte, de uma turma que sabe o que é vendaval, o que é furacão na própria vida. De uma turma que sabe o que é uma marolinha gostosa para a gente estar sentado lá à beirinha d'água, gostoso, com aquilo nos nossos pés. E também agora sabe o que é um tsunami. Então, nos fala, tá me vindo muito forte ensinamentos e aprendizados, muito forte. Que a tua alma, ouça a tua alma agora, que ela te levou por esses caminhos, quando ela te sinalizar, isso é uma tempestade, e isso é brisa que refrigera. Então, aprenda a ouvir tudo isso, porque você tem esses valores dentro de si. Ou então, e vem muito forte assim, mesmo alguns que você contribuiu para uns buregos que aconteceram aí, você aprendeu? Se você aprendeu, siga adiante, certo? A gente reconstrói, restaura coisas quando é possível e às vezes não é possível. E a gente avança com aquilo, com a consciência do aprendizado e segue o caminho. Certo, queridos? Tem uma outra informação também aqui. Tá me vindo muito forte. Essa estrela aqui. Tá nos falando do seguinte. Tem encerramentos que você tá muito sentida com alguns encerramentos. Amados, amadas, não vai tardar nada para vocês saberem que isso foi um livramento. É só esperar, dê tempo ao tempo. Só segue sua vida com todas as suas estratégias, todos os seus canhões voltados para a tua história, para as coisas que você precisa construir, fazer, ressignificar. Daqui uns tempos você volta aqui para contar isso pra gente, tá certo? Amados, vamos ao oráculo da guardiã, oráculo da mensagem. Preciso lembrar vocês, amados, por favor, não se esqueçam de retribuir, contribuir aqui com o nosso canal com teu like, teu hype, tua inscrição. É só um gesto de gentileza para você, mas pra gente é muito valioso aqui no canal, tá certo, queridos? Bora lá? Lembra de deixar seu comentário, seu emoji, a gente sempre faz questão de responder todo mundo, é um prazer ter você por aqui. Deixa aqui pra gente tuas percepções da leitura. Manifesto aqui minha gratidão de maneira quintuplicada a todos vocês que estiveram por aqui e que a espiritualidade te devolva quintuplicadamente tudo aquilo que você deixa no nosso canal. Bora lá? Guardiã, qual é a mensagem? Meio de deck. Pegamos. Assuma seu poder. Substitua todos os eu devo, eu preciso, por eu quero. Mude a chave interna. Saia do lugar de obrigação ou escassez e venha para o lugar de determinação. Tudo em você se reorganizará para que você tenha os resultados que deseja. Falar o quê depois de uma mensagem dessa? O que a gente falou aqui de autoestima, minha gente? O que a gente falou? E eles vieram, tipo, na marretada. Vamos entender o nosso lugar e aonde a gente pode ser elevado para outros lugares, que eu acabei de falar na carta da cabra das abundâncias, né? As abundâncias da vida são infinitamente maiores do que o que a gente imagina, tá certo? É isso, meus amados. Deixo vocês com essas leituras. Não esqueça de retribuir e contribuir aqui com o que a gente tá te solicitando gentilmente, tá bom, meus amados? Te vejo no próximo vídeo. Até lá, você já sabe, fique bem, esteja bem, garanta a manutenção do teu bem. Excelentes dias para você. Até lá!